Olá galera, paz de Cristo Jesus, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês de um tema muito importante, as consequências das escolhas. Isso mesmo, as consequências das escolhas. Um assunto muito importante, muito próprio, para o pré-adolescente, para o adolescente. E a proposta deste bate-papo é conscientizar você sobre as suas escolhas. A palavra de Deus, ela coloca sobre nós dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. O Senhor propôs esses dois caminhos para o seu povo. E no final ele diz: escolhei, pois, o caminho da bênção, para que vocês possam serem bem-sucedidos. Eu penso que o que você mais deseja da vida é ser bem-sucedido em tudo aquilo que vier a fazer. É ser bem-sucedido nas tuas escolhas, porque para cada escolha há uma consequência. Não há escolha sem consequência. Uma escolha boa, ela certamente trará consequências boas, mas uma escolha ruim, má, ela também trará consequências ruins e más. É possível que nós possamos então aprender enquanto é tempo, nesta fase de uma vida tão difícil que é a pré-adolescência e a adolescência. Percebemos o quanto é difícil para muitos de vocês. Às vezes, mesmo com o apoio dos pais, ainda enfrentam problemas. E outros também que nem apoio dos pais têm por algum problema familiar. Se você passa por esse processo difícil, saiba que você tem um pai, o Pai maior. Deus é o nosso Pai. O Santo Espírito de Deus habita em nós. E a proposta dele é nos conduzir por um caminho de bênção, por um caminho de boas escolhas. A Bíblia Sagrada traz alguns personagens que servem para que nós possamos, então, traçar o nosso caminho. Nós temos exemplos bons e também exemplos ruins. Nós temos um exemplo lá no início da criação, o exemplo de Caim, que sendo reprovado por Deus, procurou então matar o seu irmão. Que tragédia! Temos também tantas outras escolhas ruins. Nós temos um profeta muito conhecido de vocês, chamado o profeta Jonas. Deus ordenou que ele fosse pregar o evangelho na cidade de Nínive, para que aquele povo se arrependesse e cresce no Senhor. Mas ele, desobedecendo, ele pega o navio em direção a uma outra cidade chamada Tarsis e tenta fugir do desígnio de Deus, da vontade de Deus. E o que acontece com ele? Ele paga um alto preço. A Bíblia diz que houve uma grande tempestade no mar quando aquele navio navegava, de sorte que os marinheiros daquele navio jogaram todas as mercadorias fora, na água, para que aquele navio pudesse então navegar com tranquilidade. Mas nada disso adiantou, diz a Bíblia Sagrada. O navio continuava a balançar, as ondas continuavam a se levantar contra aquele navio, até que os marinheiros descobrem um homem dormindo lá no porão do navio. E este homem chamava-se Jonas, profeta Jonas. E disseram assim: quem és tu? Qual o teu nome? A qual Deus você serve? O que está acontecendo? Ele disse: eu estou fugindo de Deus, da ordem que Deus me deu. E para que essa tempestade possa então cessar, vocês têm que me lançar nesse mar. E é isso que eles vão fazer. Eles pedem perdão a Deus e lançam o profeta Jonas no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe tragou, engoliu o profeta Jonas.
E quando ele estava dentro do ventre do peixe, o texto diz que ele clamou ao Senhor por misericórdia. E Deus deu uma nova chance para ele. E o texto sagrado diz que a nova chance que Deus deu a ele fez com que aquele grande peixe vomitasse Jonas na areia da praia. Ele pudesse novamente cumprir a ordem de Deus. Temos tantos outros exemplos. Exemplos de más consequências e de boas consequências, que foram frutos, na verdade, de decisões. A minha pergunta é: qual a decisão que você tem tomado na sua vida, que tem provocado uma boa consequência? Ou qual decisão que você tem tomado na sua vida que tem provocado e produzido uma má consequência? A Bíblia fala também de outros tantos personagens que preferiram obedecer a Deus e, diante das decisões da vida, procuraram fazer a vontade de Deus. Temos como exemplo o grande profeta, homem de Deus, Moisés, aquele que libertou o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho e que trafegou sobre o deserto durante 40 anos em direção à Terra Prometida. Olha que lindo exemplo, um homem que teve uma trajetória de vitória, porque na sua decisão ele preferiu decidir obedecendo a Deus. Outro personagem que nós temos na palavra de Deus é o personagem de Zaqueu. O texto dos evangelhos diz que havia um homem de pequena estatura que servia, ao serviço público da sua cidade, da sua região, por isso era chamado de publicano, cobrador de imposto. Ele percebe que Jesus iria passar por um caminho. Ele decide então, já que era de pequena estatura, subir numa árvore e ficar na altura que pudesse ver Jesus. E quando Jesus passa por baixo daquela árvore, a palavra de Deus diz que Jesus olha para cima da árvore e diz: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém estar contigo na tua casa, com a tua família. E o texto sagrado, a palavra de Deus, diz que ele desceu rapidamente e recebeu Jesus na sua casa. E toda a sua família se converteu. Percebeu que uma decisão boa produz uma consequência maravilhosa? Refletindo sobre tudo isso que eu estou falando contigo, com você, meu querido pré-adolescente, meu querido adolescente, a minha pergunta é: quais as decisões que você prefere tomar a partir de agora? As que vão gerar boas consequências ou aquelas que irão gerar péssimas consequências? É claro que você certamente está dizendo: eu quero tomar decisões que venham gerar boas consequências para mim no futuro. Então, o segredo é tomar decisão consultando a palavra de Deus. É tomar decisão obedecendo à vontade de Deus. É tomar decisão em oração. E se afastando daquelas coisas que nós percebemos que entristecem o Espírito Santo de Deus. E se afastar daquele modelo de vida que certamente vai nos afastar do caminho do Senhor. A Bíblia diz que há caminho que aos homens parecem caminhos perfeitos, mas no final desses caminhos eles podem encontrar a própria morte. Eu quero declarar nesse bate-papo com você esta palavra de vitória sobre a tua vida, que o Senhor te guardará em todos os teus caminhos, que o Senhor te orientará a você tomar boas decisões durante o teu processo de vida, decisões pautadas na obediência de um servo e de uma serva de Deus, decisões pautadas na obediência à palavra de Deus. Diga não às coisas que hão de entristecer o Senhor e diga sim àquilo que alegra o coração de Deus. Ainda que você venha pagar
um preço por uma decisão em obediência à palavra de Deus. A minha palavra para você é: tome essa decisão, mesmo que desagradando a pessoas, mas que acima de tudo venha agradar a Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar a tua bênção sobre este adolescente, sobre esta adolescente. Que ele ou ela encontre a tua orientação durante todo o seu caminhar. Que sejam, ó Deus, adolescentes, jovens, homens e mulheres, obedientes à tua palavra, tementes a ti, e como consequência disso, bênção sobre bênçãos derramadas sobre cada um deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor poderosamente encha o seu coração de bênção e de muita paz. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. É o que deseja este pastor que te ama. Paz de Cristo Jesus.